Se depois desse vídeo os terraplanistas insistirem em dizer que a Terra é plana, aí então vocês saberão a verdadeira intenção deles. Fique aqui e assistam a esse vídeo. Não estou aqui para provar que a Terra é esférica. Não preciso provar algo que todos já sabem. Esse vídeo é simplesmente para mostrar as verdadeiras más intenções dessas pessoas. Olá, eu sou o Adriano, e você está no canal Céu e Companhia. Se inscreva aqui no nosso canal, e deixe seu like. Então vamos para mais um vídeo. Com certeza você em algum momento, em alguma plataforma, deve ter visto ou escutado alguma paranoia de terraplanismo. E com certeza você que tem o mínimo de inteligência e estudo, deve ficar perplexo de ver que em pleno 2024, ainda existe gente que diz acreditar em tal absurdo. Mas vamos entender o que acontece, e sem filtro. Quem são as pessoas que dão crédito a esses terraplanistas? Quando realmente acreditam, são na maioria das vezes, pessoas que tiveram pouco estudo, ou pessoas muito simplórias, que acabam sendo facilmente manipuladas por eles. E também existem outras pessoas que até têm estudo, sabem que a Terra não é plana, mas mesmo assim se tornam a favor, por não conseguir fazer parte de nenhum outro grupo. Outros já entram nessa simplesmente para ficar contra porque gostam de ficar contra qualquer coisa real na internet. Agora que você entendeu por que eles têm algumas poucas pessoas o seguindo, vamos já direto ao assunto. Independente se você é ateu ou se é cristão, não estou aqui para debater a questão da fé ou não. Mas os terraplanistas de maneira maliciosa e charlatã, se apossou das escrituras bíblicas para se favorecer e fazer valer tais mentiras. Então vamos ver como a Bíblia descreve o poder de um Deus Criador. Prestem bastante atenção para depois vocês tirarem suas próprias conclusões. A Bíblia o descreve assim: onipotente, onisciente, onipresente. Essa é a descrição do Deus Criador, em que a Bíblia descreve, correto? Onipotente, que só Ele tem o poder, ou seja, Ele é o poder. Onisciente, que todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a ciência, pertence somente a Ele. Onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, na Terra, na Lua, em Andrômeda, ou seja em todos os lugares do universo, ok? Conseguiu imaginar o tamanho de tal poder? Pois é, vocês irão entender onde quero chegar. Acompanhe meu raciocínio. Segundo o livro de Gênesis, Deus tinha um poder tão grande, mas tão grande, que tudo o que ele criou, foi criado apenas com ele falando, até mesmo a vida humana, e toda a espécie de vida existente, isso só falando, ok? Um Deus, que abriu o mar vermelho por vários dias, suspendendo a água em duas paredes, que fez minar água de uma rocha no meio do deserto, que fez cair alimento do céu, e enfim, foram muitas demonstrações de poder, e coisas que não tem nem como explicar, correto? Agora os terraplanistas dizem que um Deus dessa magnitude não é capaz de criar uma força gravitacional para sustentar a água na esfera. Será que eles realmente são cristãos? Ou apenas usam a Bíblia para justificar a conspiração, que sustenta o bolso deles? Ao afirmar que a Terra é plana, automaticamente eles afirmam que o Deus que a Bíblia descreve é incapaz de criar um planeta como é a Terra. Ou seja, que Deus não tem capacidade, nem ciência suficiente, nem sabedoria alguma para conseguir isso. Estranho, né? O tal Deus, que eles falam, que não parece ser o mesmo que a Bíblia descreve, é capaz de criar isso. Presta atenção, olhem bem para isso. Imaginem um aquário desse tamanho virado de ponta cabeça sobre nós. Eles o chamam de domos. Pior ainda, imagine o sol preso debaixo desse aquário deles, por todo esse tempo, aquecendo todo o ar por todo esse tempo. Com essa afirmação, eles estão chamando Deus de que? Burro, porque até mesmo alguém completamente sem estudo saberia que isso jamais daria certo. Com certeza, o Deus que a Bíblia descreve não seria incapacitado a esse ponto de criar isso, nem burro para criar algo tão sem sentido, e tão falho como isso. Então se você crê em Deus como Criador, é uma controvérsia e até uma heresia, essa teoria dos terraplanistas. Os verdadeiros terraplanistas mesmos, os que fazem palestra, apregoam na igreja, e têm canais em plataformas, sabem que a Terra não é plana. Eles apenas usam essa teoria, e usam a Bíblia para ganhar dinheiro à custa de quem eles conseguem convencer. Essa é a verdade. Bom, agora que já falei da manipulação deles com a Bíblia para justificar tal loucura, então vamos falar de perspectiva e de ponto de fuga, e ângulo de visão, já que eles usam tanto esse argumento também. Mas antes deixa eu me apresentar.
Me chamo Adriano Oliveira. Sou desenhista profissional, especializado em desenho arquitetônico, desenho técnico, desenho publicitário e desenho artístico. Fui campeão de desenho artístico no estado de São Paulo nos anos de 85 e 86. Para eles afirmarem que o Sol circula a Terra dessa maneira. Ao amanhecer, veríamos o Sol como um pequeno ponto de luz, e ele viria crescendo, conforme se aproximasse do ponto onde estamos, tipo um carro, à noite que esteja distante, e vindo em nossa direção. Ou como qualquer outro objeto distante, em movimento vindo em nossa direção. Isso se chama perspectiva e ponto de fuga, já que vocês gostam tanto de falar nisso. Pronto, tá aí a perspectiva quebrando a teoria do Sol circulando a Terra dessa maneira. Pois todos nós vemos todos os dias o Sol nascendo, vemos ele a pino, vemos ele se pondo, e o tempo todo exatamente do mesmo tamanho. Então impossível ele circular da forma que vocês descrevem, pois foge a perspectiva que vocês tanto defendem. Vocês terraplanistas já pilotaram avião? Eu já. Fiz o curso de PP, piloto privado de avião. Não cheguei a brevetar, porém voei muito de avião, tanto para aula quanto de carona, para um simples passeio, e também, dezenas de vezes para saltar de paraquedas. Vocês já saltaram de paraquedas ao pôr do sol? Pois é, eu já, várias vezes. Teve vez de eu decolar com o sol posto, e com poucos minutos ver novamente um pedacinho bem pequeno do disco do Sol no horizonte. Isso prova que mudando o ângulo de visão voltamos ver o Sol. Você gostaria de fazer um teste bem interessante? Quando alguém que você conhece estiver dentro de um avião, a 10.000 metros de altitude, faça uma chamada de vídeo, e peça para a pessoa virar a câmera em direção do Sol ainda se pondo, e você também faz o mesmo, e você verá a bruta diferença entre as duas imagens. Outro teste simples. Através das redes sociais, combine com 3 pessoas, uma de Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, outra pessoa de Goiás, e outra pessoa do Amapá. Cada uma terá que ter um cabo de vassoura, e uma bússola. E combine assim, façam uma chamada de vídeo em grupo. Exatamente ao meio-dia, as 3 pessoas colocam a bússola no chão, e ao lado o cabo de vassoura em pé, e filma a posição da sombra. Você irá reparar que a pessoa do sul irá mostrar uma imagem bem acentuada em direção ao sul. A pessoa de Goiás irá mostrar uma sombra bem discreta, quase nula. Já a pessoa de Amapá irá mostrar uma sombra não tão acentuada, apontando em direção ao norte. Isso acontece pelo simples fato da Terra ser esférica. Outro teste: pegue um tripé simples, uma câmera, coloque no modo fotografia, trave o obturador aberto por pelo menos 4 horas, apontado sentido norte ou sul, e depois olhe a foto e você irá ver uma foto assim. Isso acontece simplesmente pelo fato da Terra ser esférica, e ao fazer a rotação cria esse efeito na foto com o obturador aberto. Simples, né? Se a Terra realmente fosse plana, para conseguirmos esse efeito, teríamos que colocar a câmera apontada exatamente para cima, e não para os polos. Esse teste qualquer pessoa pode fazer, pois é muito simples, e não precisa de equipamentos profissionais, e nem de experiência profissional. Outra coisa que os terraplanistas usam muito para querer afirmar a teoria sem lógica deles, que ninguém pode voar sobre a Antártida, o que é uma grande mentira. Só não pode voar locais de base militar instalado lá. Em nenhum lugar você pode sobrevoar bases militares, não só na Antártida. Eles usam isso para afirmar que a Antártida é a borda da Terra, que lá existe uma grande muralha, e que escondem isso da humanidade. Imagina o grande absurdo disso, ainda mais nos dias de hoje, com milhões de aviões e embarcações particulares. Imagina o alvoroço de pessoas e governo, todos querendo entrar para a história, querendo ser o primeiro a revelar isso. Portanto, não faz sentido algum alguém querer esconder algo desse tipo da humanidade, pois todo o estudo feito até os dias de hoje seriam inválidos. E só para vocês saberem, existem muitas empresas de pesquisas espalhadas pela Antártida, e ONGs instalados por lá também, e até algumas poucas pessoas, que moram lá. Portanto, os mentirosos são eles, os terraplanistas, e não milhões de pessoas. Sendo assim, vou explicar. Muitos evitam sobrevoar os polos norte e sul, pelo simples fato dos perigos existentes de congelamento de motores, instrumentos, e até mesmo congelamento de combustível, entre tantos outros perigos da baixíssima temperatura e da própria região. Sem dizer também a dificuldade de resgate caso haja um acidente, e principalmente a possibilidade de morte por congelamento, caso haja uma queda da aeronave.
Os perigos são muitos, e dificuldade de sobrevivência e de resgate são inúmeras, então esse é o verdadeiro motivo. Agora, só para finalizar de uma vez por todas, prestem bem a atenção no mapa teórico deles, reparem bem no percurso do Sol. E agora me diz uma coisa. Como é que pode existir o Sol da meia-noite nos dois polos durante alguns meses? Se o Sol, segundo eles, tem esse trajeto? Impossível entender essa teoria totalmente sem pé e nem cabeça, mas o mais difícil é entender como existe pessoas que dão atenção a eles, e isso é simplesmente inacreditável. E só para relembrar, né? Eles se apoiam em alguns versos bíblicos tirados de contextualização, só para apoiar a falsa teoria. Se Deus é assim tão poderoso, por que ele iria criar algo assim tão sem nexo, e sem nenhum sentido? Isso faz algum sentido para você? Só pense nisso. Então te dou um conselho: cuidado com seus filhos, principalmente os adolescentes, pois esse tipo de teoria é uma desinformação, e pode trazer problemas para o ensino de seus filhos. Não permitem que pessoas sem escrúpulos desfaçam da parte intelectual dos estudos de seus filhos. Cuidado com pessoas que são capazes de até mesmo mexer com a Bíblia e com a fé dos cristãos, só para ganhar seguidores e assim ganhar dinheiro. Espero ter elucidado a todos a respeito dessa teoria charlatã, e lembre-se bem, se eles tivessem certeza do que estão falando, eles teriam feito os cursos de física, astronomia ou astrofísica, só para defender a teoria deles diante da comunidade científica. Mas eles se escondem da comunidade científica, pois sabem que se for querer apresentar um absurdo desses, sairão com uma enxurrada de comprovações científicas destruindo tudo o que eles falam, e isso acabaria com o ganha-pão deles. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado a vocês terem respostas contra essas pessoas que tentam enganar a todos na internet. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem com todos. Abraço!